Professor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre a questão do desejo também, né? E, ao mesmo tempo, falar de uma experiência minha. Como o senhor mesmo disse, o desejo por si só já é um elemento estressante, né? Certas vezes eu estava em meditação, né? Antes de conhecer o Vedanta, era uma meditação budista, de observação, de observar os meus pensamentos. Comecei e fiquei observando os pensamentos, de repente, tudo parou na minha tela mental. É como o senhor disse, parece que o mundo sumiu, os pensamentos pararam. Desse momento, veio uma energia tão boa, tão gostosa, tão prazerosa, no corpo, uma alegria, e veio perfazendo todo o corpo. Eu nunca senti isso na vida, foi a primeira vez e única. Todas as vezes que eu vou fazer a meditação, e eu desejo entrar de novo naquele estado, eu não consigo, nunca mais consegui. A minha questão tem a ver com essa questão do desejo? Toda vez que você deseja realmente reexperienciar aquela experiência, você não consegue. E a outra pergunta da mesma fonte esse ananda que eu senti, esse bem-estar, é reflexo do ser? Já é o reflexo do ser? Pelo Sattva Guna? Naturalmente, se fosse o ser, ele não teria vindo e ido embora. A natureza do ser é aquilo que é sempre presente, jamais é sujeito a modificações e variações de intensidade. E a respeito da experiência, né, e do desejo, né, então, essas experiências, né, de resolução mental que produzem grande satisfação, grande paz e, às vezes, uma bem-aventurança, né, difícil de explicar, né? Eu passei por tudo isso também, e elas são defeituosas, no sentido que elas vão variando de intensidade, e elas têm um início, meio e fim, e às vezes é difícil você reproduzi-la, né? Principalmente se elas se tornam epifanias, né? Epifanias são configurações muito únicas, né? Então, a gente não tem controle, quase ninguém consegue repetir uma epifania, né? Então, isso nos dá uma indicação que a gente não pode confiar nas experiências, né? Como a gente diz, o conhecimento é aquilo que é sempre good, é sempre bom e sempre disponível, uma vez ele tenha sido conhecido, né? Aí você pode dizer, mas todo conhecimento é sujeito à revisão, edição, né? Sim, mas o autoconhecimento é o único conhecimento que não é sujeito à edição e revisão, ou erros, né? Porque é o conhecimento daquilo que é sempre presente e jamais sujeito a alguma modificação. Quando você conhece para sempre, porque é aquilo que vivifica e possibilita o indivíduo a experimentar o mundo lá fora. É aquela compreensão a respeito, né, da consciência que brilha no seu intelecto. E essas experiências são objeto de experiência. O seu intelecto, em determinado momento, se tornou extremamente satírico, o puro reflexo do ser é experimentado, mas aí, imediatamente, aparecem outros pensamentos, né? Naquele momento livre de pensamento, existe um reflexo puro, aí, em geral, aparece um segundo pensamento, que é assim, é isso, como eu vou manter isso? E coisas desse tipo, né? Aí os outros pensamentos já vão criar desejos sutis que irão causar uma variação daquele reflexo, né, traduzido como bem-aventurança. Você entende? Perfeito, professor, perfeito. Então, o certo, assim, não é desejar novamente reexperienciar, é querer fazer meditação sem desejar, sem almejar repetir, né? Você pode fazer a meditação que você queira, Felipe, ok? Mas faça a meditação não simplesmente para ver uma experiência de bem-aventurança, ok? Porque você compreendeu que a bem-aventurança, ela vem e vai, e você não pode nem encontrá-la duas vezes. É quase como uma prostituta que você encontra aqui e ali, que vai com todo mundo e que você nunca encontra novamente, entendeu? Então, você não pode fazer meditação, você como um bom vedantino, para obter essas experiências que não te resolvem realmente. Então, como um bom vedantino, você, no máximo, faz meditações para
para cultivar, produzir e manter uma mente mais satívica, e aí imediatamente você pega essa mente mais satívica, mais qualificada, e joga ela para as escrituras do Vedanta, joga ela para os textos, para os vídeos, para os... Este é o objetivo do Passa Yoga, da meditação, para o Vedantino, é simplesmente um trampolim, um instrumento que me permite, né, produzir mais sátiva, aí eu jogo a minha mente para as escrituras, porque somente a compreensão irá me resolver. Qual é a diferença entre a compreensão derivada de um reflexo da consciência original numa mente extremamente satívica, livres de pensamentos, livres de desejo, e a bem-aventurança experimentada pelo Yanni? Okay? Esta é uma questão importante de ser compreendida, para o benefício de todos aqui. É uma questão legal esta. Né? Então, para um yogi, aquele que tem a condição de administrar, manipular, controlar os gunas, de modo que ele produz um aparato refletor extremamente satívico, aí ele fica experimentando essa bem-aventurança. Né? Como vocês sabem, eu nunca tive realmente experiência de Nirvikalpa Samadhi, mas eu experimentava este reflexo de bem-aventurança, né, relativamente muito facilmente. Depois de 5, 10 minutos, eu entrava nesses estados, e depois eu abandonei tudo isso devido à frustração de perder aqueles estados sempre que eu suspendeva a minha meditação. Né? Permanecia um pouquinho assim, mas depois a mente se modificava. Então, qual é a diferença? Um meditador profundo, o yogi, ele vai experimentar esta bem-aventurança muito profunda quando a mente é livre de pensamentos, né? Já o Yanni, ele experimenta um outro tipo de bem-aventurança que não significa que a mente esteja livre de pensamentos. Pensamentos estarão presentes, um pouco de rajas, um pouco de tamoguna, um pouco de sattvaguna, né, condicionando o intelecto humano, né? Mas essa mente do Yanni, ele percebe o mundo sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, né? Então, ele já não é iludido pela crença da realidade no mundo, que produz uma infinidade de gostos e desgostos que perturba a mente, produzindo muito rajas e tamas. Rajas e tamas irão produzir desejos e aversões, e a mente se torna uma mente infeliz, não alegre. A mente do Yanni, ela não experimenta necessariamente, né, aqueles estados derivados da meditação profunda que eu fazia 10, 12 anos atrás, mas ela produz um shanti, mais ou menos, não ininterrupto, né? Um shanti derivado da compreensão, né, da real natureza do universo, que cancela os gostos e desgostos, né, vinculativos, que perturbam a mente. Então, é um shanti, né? É um shanti contínuo, uma satisfação, uma paz, um equilíbrio contínuo, que é diferente do reflexo que ocorre na mente do meditador profundo, que produz um shanti, uma bem-aventurança mais intensa, mas que ela é temporal, ela é impermanente, ela passa rapidamente, às vezes você não consegue revisitá-la, né? Então, é uma questão de escolha. Tá? O conhecimento vai estabelecer minha mente de tal modo que a minha mente ela transcende os seus gostos e desgostos, ela já não é dependente de encontrar ou realizar os seus gostos e desgostos. E esses estados mentais fazem parte daquelas listas de desejo, tá? Esses estados mentais. Eu quero um estado de puro reflexo da consciência original no meu intelecto, de modo que eu experimente esta intensa bem-aventurança do yoga, do samadhi, ok? Então, este já é um desejo, já é um objeto de desejo, ele já perturba um pouco a mente, e ele, de vez em quando, ele é realizado, e quando ele é realizado, o indivíduo se sente preenchido, mas aí, imediatamente, aquilo começa a se modificar, e aí, de novo, ele tem uma vassana ainda mais profunda para aquele estado, tá? Então, o Yanni é aquele que se desinteressou pelos objetos de experiência como meio de se completar, inclusive desses estados de samadhi. Os estados de samadhi são estados mentais, são objetos que eu percebo, eu compreendo, eu testemunho, eu experimento. O Yanni é aquele que já não está experimentado
em Sattva Guna, no sentido, ele já não está interessado em controlar a sua experiência de modo a experimentar objetos extremamente prazerosos. O Jnana é aquele que transcendeu o interesse no mundo, inclusive no mundo dos estados mentais extremamente sutis. Vocês entendem? Perfeito, professor. Eu entendi perfeitamente. Obrigado. Agora, voltando para este tema, é uma questão de valor, Felipe. Valor. Quando você desenvolve um valor pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, o seu valor por samadhi, por meditação profunda, por bem-aventurança derivada da meditação, ele vai desaparecendo. Não sei, aqueles de vocês que me conhecem já me ouviram dizer que um dia eu me levantei do meu quarto de meditação, passei pela sala e disse para a Silvia, eu jamais irei meditar na minha vida, perdi o interesse. E eu jamais meditei novamente. Tá? Por quê? Porque o momento de clareza para mim foi determinante, né? Em ver assim, não, isso não vai me levar a lugar nenhum, porque as experiências vêm e vão. Né? Então, você desenvolve uma dispassion, né? uma vairagya, né? A respeito das experiências em geral, inclusive aquelas experiências de Sattva Guna. Tá? Isso é parte da maturidade do indivíduo que o conduz ao desenvolvimento do valor pelo autoconhecimento, porque é o único conhecimento que não vai e vem. É a única coisa que estabelece a mente do indivíduo numa determinada qualidade, né? ou um determinado estado pacificado, né? Independentemente de chegada e partida, está sempre ali, sempre bom, sempre à disposição, sempre presente. Então, é realmente algo muitíssimo mais valioso, mas desenvolver um valor pelo mais valioso não sempre é fácil, né? As pessoas, em geral, elas ficam divididas entre um valor pela experiência e um valor pelo o autoconhecimento. Elas ficam investidas nos dois mundos, né? Porque se o autoconhecimento não ocorrer, pelo menos eu estou investido aqui nas experiências que irão me produzir momentos, né, de satisfação, ou de paz, ou de resolução. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza
desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.